Agora sou eu. Provavelmente você deve ter achado um pouco estranho a aula começar com o som da Ana Paula Valadão cantando Digno é o Cordeiro, mas no decorrer do nosso estudo de hoje, vocês vão entender o porquê, né? Aí eu comecei desse jeito essa aula, qual o sentido disso. Então sejam bem-vindos ao estudo do Apocalipse. É agora, né, um estudo elaborado aí pela Igreja Batista em Esmeraldas. Já estamos em nossa 10ª aula. Chegamos agora no capítulo 5, estamos aí esmiuçando o texto bíblico para a gente poder realmente entender melhor o único livro do Novo Testamento que é de profecia, né? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e eu quero que você preste bastante atenção porque particularmente das 10 aulas, essa foi uma das aulas que eu mais gostei de estudar, de aprender, porque eu aprendo junto com vocês aqui no estudo e foi maravilhoso, foi revigorante a mensagem do Apocalipse capítulo 5 e eu espero também que Deus fale ao seu coração, amém? Então vamos lá, sem mais delongas. Capítulo 5, versículos 1 ao 14, nós vamos ler aí, entender. Antes de mais nada, precisamos ler, buscar aí o estudo bíblico. Você que está na sua casa pode acompanhar pela imagem ou pode acompanhar na sua própria Bíblia. Não deixe de orar, pedindo a Deus discernimento para entender, para deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, dá um pause no vídeo, faz a oração se você não fez. Elimine toda a distração, né, em volta e deixa Deus falar com você através desse estudo, amém? A partir do verso 1 está escrito: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém? Bom, vamos aí pegar parte a parte. É claro que a gente tenta, né, levar o nosso estudo aqui cortando versículo a versículo, mas nós estamos falando de um texto corrido, acaba que a gente sempre tem que fazer as conexões aqui para ficar mais claro o estudo, tá ok? Mas vamos lá, versículo 1 e 2, primeiramente a gente viu aí que a visão de João, lembrando que no capítulo 4 ele teve uma visão, essa visão que ele teve foi basicamente de um trono que não só representa a soberania, mas também o juízo, né? Um trono, ele é um símbolo não só de soberania, mas de juízo de Deus. E sobre esse trono está Deus.
E aqui no capítulo 5, então ele viu esse trono no capítulo 4, e no capítulo 5 ele vê esse trono novamente, só que assentado sobre esse trono, na destra daquele que estava sentado sobre esse trono, e vimos no capítulo 4 que quem está assentado sobre esse trono é Deus. Estava nas mãos de Deus, então, um livro, e nesse livro, né, havia algo escrito por dentro e por fora. E esse livro não só estava com escritos, mas também selado com 7 selos. Né? A pergunta, né, primeira, né, óbvio, é o que é esse livro, o que ele simboliza. Em outras palavras, basicamente esse livro simboliza os eventos finais, que só seriam expostos diante de um juízo. Né? Esse livro representa isto, e estava nas mãos, obviamente, do autor e do consumador, né, dos séculos, né? Aquele que tem esse conhecimento e que detém esse conhecimento. Em Ezequiel capítulo 2, 9 a 10, está escrito, né, um sinal aí do que estava escrito nesse livro. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Basicamente a visão de Ezequiel, Daniel, 2 Tessalonicenses, Mateus 24, a gente já citou em outro estudo, corroboram muito para o nosso entendimento do Apocalipse, e aqui mais uma vez a prova disso, né? Uma citação deste livro em Ezequiel, apresentando um pouco sobre essa tribulação, esse momento final, esses suspiros, esses ais, essas lamentações do fim. Então basicamente esses eventos finais, né? E que só seriam expostos diante de um juízo. E aí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar. Diante do capítulo 4, vamos relembrar o cenário aqui. João preso na ilha de Patmos, num contexto onde Roma estava oprimindo, passando o rodo, destruindo tudo relacionado à igreja, ao caminho, né, como eles eram chamados no início, né, do primeiro século. E prendendo e matando, e o próprio João, na verdade, na ilha de Patmos estava preso, né? Foi colocado, preso nessa ilha, e ali ele, tendo essa revelação, começa a ver a mensagem de Cristo diretamente para ele, o que nós já estudamos aí nas aulas anteriores, e estamos aqui diante de uma revelação que ela é continuada no capítulo 5, mas iniciada no capítulo 4, da soberania de Deus. Antes de Deus relatar a João todos os eventos finais, João é apresentado a toda essa soberania, todo esse poder, toda essa maravilha da visão que ele estava tendo de Deus. Aonde pensa comigo, tinha 2 planos nesse momento. Um plano terrestre, né, uma área terrestre, que era onde estava acontecendo um contexto de perseguição, um contexto de guerra, um contexto de desesperança ao povo de Deus. Quando no outro plano, no plano divino, no plano do céu, estava acontecendo, na verdade, um momento grandioso, um momento maravilhoso, como se o plano terrestre não importasse, né? Como se o plano terrestre não fosse, não encaixasse, não batia com o que João estava vendo no plano divino, né? Lá no plano divino, ele está vendo Deus, está vendo toda a soberania, está vendo ele sobre o trono, ele está sentindo ali que realmente Deus é o Senhor da história, soberano sobre todas as coisas. E é esquisito ele pensar isso, porque lá embaixo não parece isso. Mas na verdade Deus está mostrando para ele, antes de relatá-lo, o que ele vai fazer no fim, que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Aqui João está tendo uma clara visão do controle soberano de Deus, né? Isso é uma mensagem muito esperançosa para nós, que independente da situação, seja do governo, seja da cultura, da política, da saúde, do mundo em si, saiba que sobre toda essa história aqui do plano terreno existe um Deus soberano, um plano divino, que tem o controle da história.
e que tem o livro da história dos eventos finais em suas mãos. Bom, e a pergunta que não quer calar está no versículo 2. Porque depois dele ter visto esse livro, obviamente a pergunta é: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de julgar os eventos da história? Meus irmãos, presta atenção nessa questão, nessa pergunta que o anjo faz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem, irmãos? Repara o contexto que nós estamos vivendo e como nós, na nossa geração, temos um péssimo hábito, um péssimo costume de tentar julgar situações que nós mesmos não sabemos como julgar. Nós mesmos não temos todo o embasamento para julgar. Repara que um juiz, alguém para se tornar um juiz em nossa nação, no sistema judiciário na nossa nação, de qualquer outra nação, ele precisa estudar muito, conhecer as leis e depois disso tudo ainda tem que estar diante da situação, diante de um réu, diante de um acusador e estabelecer um juízo com base nas leis e nos eventos relatados pelos advogados, pelo promotor. Deve ser uma dor de cabeça, porque eu não sou juiz, né? Não sei quem está me ouvindo aí é juiz, mas imagine só ter que fazer o julgamento de casos todos os dias. E já é difícil. Né? Vamos colocar aqui num plano mais amplo, para que todo mundo consegue se identificar, mas querendo ou não, às vezes a gente mesmo toma parte de juízo. Você que está me ouvindo pode ser um pai, uma mãe, e tem um filho que às vezes acontece alguma coisa na escola dele e você precisa tomar juízo para saber o momento certo de o corrigir ou de saber se na verdade ele que está sendo prejudicado. Pessoas no mundo todo que às vezes são vítimas de diversas coisas, como abusos, como a pobreza, a miséria, como a própria situação de vida. E só que alguns são abalados com isso, outros conseguem dar a volta por cima. Enfim, o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que em todos os eventos, sejam eles grandes ou pequenos aos nossos olhos, quem é digno de poder julgar cada um dos eventos? Saber quem é que fez determinada ação, o porquê, se é porque ele realmente é vítima de algo, se é porque essa pessoa fez por uma justificativa plausível. Quem é digno de mandar alguém para o inferno, para um sofrimento eterno? Quem é digno de estabelecer que aquela vida tem sim a competência, capacidade, o privilégio de viver com Deus para o resto da eternidade? Quem de nós aqui se atreve a julgar a história da humanidade? Os reis, as culturas, as motivações, as intenções do coração. Quem é capaz? Quem é digno de abrir este livro? Versículo 1 e 2. Estão entendendo a grandeza da questão? Vocês estão entendendo que lá embaixo, lá no plano terreno, João está pensando assim: nossa, tem coisa demais acontecendo. Os gnósticos estão crescendo, a perseguição romana, fora toda a história da humanidade, desde a época de Noé, de Adão, né? Quem é digno de julgar isso tudo? Quem é capaz de falar quem está certo, quem está errado? Quem? E é interessante que na nossa cultura se estabeleceu que as coisas elas são conquistadas, né? São adquiridas por competência. Né? Deu o exemplo aqui do juiz, né? Um juiz ele alcança esse status por competência, por estudo, por preparo. E querendo ou não, a gente vive a nossa vida dessa maneira. Mas será que aqui a dignidade, o privilégio, a pessoa que tem o poder, né, de abrir esse livro, de julgar a humanidade, conseguirá, né, conseguirá essa dignidade por
a competência? Será que é desse jeito que se estabelece as coisas no reino de Deus? Bom, quem pode abrir esse livro? É a questão que a gente começa a se perguntar nos primeiros versículos do capítulo 5. No verso 3, a resposta é bem triste. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém é digno. Irmãos, ninguém é digno. Eu não sei se vocês estão entendendo a grandeza dessa questão, porque se a resposta do Apocalipse, se o Apocalipse acaba aqui, irmãos, aqui, ó, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro nem olhar para ele. Acabou o Apocalipse. Amém. Acabou. Irmãos, acabou. Acabou a história. A gente não tem esperança nenhuma. A nossa vida perde o sentido. Sabe essa injustiça que às vezes você engole seco? Porque você espera na sua mente que isso tudo vai passar, que o mal pagará o preço, que o bem prevalecerá, que o humilhado será exaltado, que o soberbo será abatido. Sabe todas essas coisas que você está esperando? Jesus voltar a buscar a sua igreja, tirar-nos da miséria, do sofrimento, do choro, da morte, do pesado, do cansaço, do enfado. Sabe isso tudo que você está esperando? Se o Apocalipse acaba aqui, já era. Se o Apocalipse termina aqui, não se tem justiça. A sede de justiça não será saciada. Sabe tudo perde sentido, irmãos. Vocês estão entendendo a grandiosidade dessa questão? Capítulo 5 já começa nos trazendo toda essa bomba. Se a Bíblia acaba aqui, se no decorrer da história desses 2000 anos, né, quase 2000 anos aí, desde quando esse livro, o Apocalipse, foi escrito até hoje, a Satanás, todo o seu projeto de nos destruir, se ele tivesse poder para acabar com isso, e olha que ele tentou, hein? No período da Inquisição, no período das Cruzadas, em vários períodos da história, ele tentou. Mas Deus não permitiu, a sua palavra vive eternamente, e hoje nós temos acesso à continuidade desses capítulos aqui. Graças a Deus. Aqui então, no versículo 3, estamos diante disso. Ninguém é digno. E no versículo 4, João sacou essa parada aí. Essa dor que eu tô falando para vocês, essa coisa de que se acaba ali já era, ele sacou. E ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João, ele entendeu e se lamentou porque toda aquela luta, inclusive todo o seu projeto de vida, tudo aquilo que ele depositava o sentido, agora já não tinha mais sentido, porque no final das contas, todo aquele mal, toda aquela perseguição, toda aquela luta, um dia tinha que acabar, e o reino de Deus tinha que ser estabelecido. A justiça tinha que ser cumprida. Não, irmãos, não, em outras palavras, não admitiria jamais uma coisa dessa na minha concepção humana. Guardar a palavra de Deus todo domingo na igreja e pregar e projeto missionário para lá e para cá e anunciar a mensagem de Deus em tudo quanto é canto e não se beneficiar da corrupção, não se beneficiar da mentira, não se beneficiar da carnalidade, não se beneficiar de nada disso. Lá no fundo, nós fazemos isso por amor a Cristo e por saber que Ele vai ser o juiz de tudo isso, de todas essas coisas. Ele vai dar um ponto final de todas as mentiras, de todas as opressões, de todo o sistema maligno, de todo o reino mundano. Ele vai dar um fim nisso. Mas o que João sacou aqui foi que ninguém tinha a dignidade, ninguém foi achado digno de abrir esse livro, nem de ler, nem de olhar para ele, ou seja, já era. Só que aí, irmãos,
esse sentimento de impotência, né, que ele está tendo ali no momento, esse sentimento de tristeza diante desse fato, ele se encerra no verso 5. Olha o que um dos anciãos, e aí se você quiser entender quem são esses anciãos, vai lá no estudo do capítulo 4, que eu falei lá sobre isso. Ele disse: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cristo é digno. E aqui, apesar de o livro do Apocalipse ser um livro extremamente simbólico, neste versículo ele não deixou indireta, ele foi direto. Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E este aqui, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para um bom entendedor da Bíblia Sagrada, sabe que estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é digno. Ele, João, ele é digno. Ele vai abrir esse livro. Ele venceu. Ele vai desatar os 7 selos. E bom, irmãos, não sei se você está me acompanhando nesse estudo, está entendendo o que eu estou falando, mas o versículo 5 é maravilhoso. O que o ancião disse trouxe uma esperança no coração de João. E talvez você que está conseguindo me acompanhar direitinho aqui no estudo, também sacou que todo o sofrimento que nós passamos, toda a humilhação que nós passamos, toda a perseguição, toda a morte, e aqui eu estou falando diretamente para aquele que é verdadeiramente cristão. Para aquela mãe que sofre de noite em oração para ver o seu filho se converter. Para aquela mãe que segura firme, aquela mulher, aquela esposa que segura firme a casa e edifica o seu lar. Para aquele homem que aguenta firme os desafios da vida, sustentar a sua casa e buscar uma esperança para o seu lar através da palavra de Deus. Da família cristã que tem cada vez mais sido oprimida por esse sistema mundano que, com um ar de liberalidade, tem colocado dentro das nossas casas e quebrado das nossas casas a família conservadora, a família tradicional, a família constituída por Deus, que é o principal nome para essa família, né? Esse sistema mundano que tem favorecido os mentirosos, corruptos, favorecido os promíscuos, os ladrões. Sabe, João ele viu essa fala do ancião e talvez você, como eu e como João, deve ter dado uma esperança no sentido assim: agora, pessoal pecador, vocês vão ver. O juiz vai vir e o jogo vai virar. Vocês humilharam a gente por toda a história da humanidade, mas agora o jogo vai virar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, tá vindo. Só que agora vocês não vão sacrificar ele não. Ele vai vir com poder, porque ele venceu, ele vai destruir. E aí nasce aquele renovo no coração de João, e talvez esse renovo nasceu aí no seu coração agora e no meu, e a gente agora esteja pensando: valeu a pena, vai valer a pena, né? Que não aconteceu ainda, vai valer a pena aguardar, porque Deus vai ser o vingador de tudo isso. Só que aí, meus irmãos, olha o que acontece no versículo 6. Vou voltar aqui, versículo 5, o ancião disse: não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Aí olha o que acontece no versículo 6. João então fala assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses termos, 7 Espíritos de Deus, anciãos, 4 animais viventes, isso tudo nós falamos na aula 4. Você não assistiu, volta lá, assiste para você não ficar perdido. Mas o foco aqui do versículo 6 é que no versículo 5, o ancião disse que: calma, João, não precisa chorar não precisa achar que sua vida foi um sopro sem sentido não, porque
achamos aqui alguém que é digno. E é o leão da tribo de Judá. Dá uma olhada. Mas quando João olha, ele não vê o leão da tribo de Judá, não. Ele vê o cordeiro. Agora eu te pergunto, irmãos, o que significa isso? O que significa que o cordeiro é que vai julgar e não o leão? Por que, o cordeiro é digno? E aqui está a grande chave do capítulo 5 do Apocalipse. E para você que está me acompanhando nesse estudo, eu quero que você me dê licença para sair um pouco do aspecto acadêmico da aula, porque a gente vai analisando, estudando, é um pouco diferente de uma mensagem, de uma pregação, mas é difícil não se comover, não se emocionar com o que a gente está lendo aqui agora, porque eu vou tentar fazer vocês entenderem o sentimento que eu estou tendo aqui. Nós sempre cantamos na igreja, inclusive essa música da Ana Paula Valadão, ela é muito conhecida, Digno é o Cordeiro, Mas o que significa digno é o Cordeiro? Por que não fala digno é o leão? Digno é o leão. Por que a gente não canta assim? Por que a gente canta digno é o Cordeiro? Eu quero que você entenda que o livro de Apocalipse, quando trata Jesus, não como Jesus Cristo, mas utiliza essas diversas tipologias, esses nomes simbólicos para ele, ele está apelando para uma característica específica do Cristo. Quando fala Cristo, leão da tribo de Judá, nós estamos exaltando aquele que venceu. Mas quando nós falamos o Cordeiro, como havendo sido morto, nós estamos falando daquele misericordioso, perdoador, aquele que ama. Irmãos, o que está acontecendo aqui no versículo 6 é o seguinte: essa esperança que nasceu no nosso coração com um sentimento de vingança, de encerramento de todo o mal da humanidade a partir do poderio de Deus e da destruição total da humanidade, que inclusive já aconteceu uma vez, não vai resolver. Já foi tentado, você lembra? Noé? Já aconteceu isso. Resolveu? O mundo melhorou? Não melhorou. O que aconteceu, o que está acontecendo no verso 6, é que o Cordeiro, que é aquele perdoador, aquele que vê com compaixão, aquele que vê com amor, é ele que vai julgar o mundo. Aquele que vai julgar o mundo vai julgar com os olhos do Cordeiro. Você está entendendo o que nós estamos lendo aqui? Sabe esse cara que te humilha por você ser cristão? Aquela pessoa que te acha ridículo porque você não se beneficia das mentiras, do sistema, de um benefício do governo, por exemplo, de maneira inadequada? Sabe aquela pessoa que te zomba porque você não tem relação sexual antes do casamento? Sabe aquelas pessoas que te menosprezam porque você vai à igreja e ora e clama ao Senhor toda vez que você tem um problema? Sabe esses governantes que pegam todo o nosso suor, se transforma aquilo em imposto e colhe para eles? E que ao invés de nos retornar com saúde, com saneamento básico, com o simples, o básico para nossa sobrevivência, eles se corrompem e gastam isso entre eles, sem pensar que aquele recurso poderia estar salvando algumas vidas. Sabe essas pessoas todas? Quem vai julgar eles? E quem vai nos julgar? É o Cordeiro. Não é o leão, é o Cordeiro. Ou seja, nós temos a certeza de que o misericordioso, amoroso Cristo é que vai nos julgar. E sabendo disso, sabemos que quando a hora do Cordeiro chegar na vida de alguém, é porque ele não vai ser vingado, morto ou maltratado. Pelo contrário, ele vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E não no sentido de humilhar
de destruição daquela pessoa, mas de quebrantamento. Lembre-se que um dia eu e você ainda somos maus, né? Mas agora somos pessoas que constantemente buscamos a Cristo e então buscamos a santidade, a renovação da nossa mente. Mas antes disso, antes de Cristo nos encontrar e nos salvar, a gente também era ruim. Ah, Luiz, mas eu nunca adulterei, nunca menti, nunca pequei igual esses caras. Eu não tenho coragem. Mas é a Bíblia que está afirmando que todos nós pecamos. Todos nós, sem exceção. É por isso que só Cristo, o Cordeiro, é digno disso. Só Cristo é digno de desatar os selos, de abrir o livro e de julgar a humanidade. Porque só Ele consegue enxergar as intenções do coração, só Ele consegue avaliar situação por situação e estabelecer um juízo perfeito sobre as coisas. E este que é digno e capaz de fazer isso é Cristo. E não vai fazer por sua soberania, competência e capacidade, assim como nós fomos criados a imaginar que todo aquele que julga e que estabelece juízo sobre a nossa sociedade são pessoas que só conseguem fazer isso por causa de competência. Ele vai fazer isso porque ele é capaz de amar e perdoar. Se você acha que ser cristão e ter o conhecimento da palavra de Deus e ser referência no meio desse universo se baseia em competência de estudo e de capacidade humana, está completamente enganado e você ainda não entendeu como é que Deus usa as pessoas. Deus aqui deu ao Cordeiro a dignidade de poder julgar a humanidade. O Cordeiro é digno, Ele é digno, Ele estabelece juízo conforme Deus. Deus estabelece juízo e Ele precisava de alguém que estabelecesse esse juízo, e esse juízo só pode ser estabelecido pelo Cordeiro. Estão conseguindo entender? Em outras palavras, aquela pessoa que às vezes você tem aversão por exatamente ela zombar e te humilhar e fazer qualquer outra coisa por causa da sua crença cristã, saiba que o sentimento que tem que estar no seu coração não é um sentimento de vingança, de que a hora daquela pessoa vai chegar e ela vai pagar pelo mal que ela fez. Pelo contrário, a sua oração, a nossa oração tem que ser: o Cordeiro vai alcançar essa pessoa e vai quebrantar esse coração, e essa pessoa ainda vai louvar o Senhor junto comigo. Essa pessoa ainda vai ser salva. É dessa maneira que Deus quer estabelecer uma nova sociedade, uma nova criação. É com esse espírito, é com esse sistema. É esse sistema que funciona. Não é um sistema que consegue as coisas por poderio, por soberania, que por mais que ele pudesse fazer isso, ele não o fez. Ele fez como Cordeiro. Que isso, Luiz? Mas como é que você tem certeza disso? Veja, no próprio sacrifício, na cruz do Calvário, Jesus muito bem poderia ter tido qualquer outra reação. Destruído aquilo tudo e acabado com tudo e falar: não, ninguém vai me matar não. E ele tinha poder para isso. E ele poderia muito bem pedir isso do Pai. Mas ele ficou calado, vendo o sistema mundano matá-lo, crucificá-lo, moê-lo, mas para se tornar digno. E ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para perdoar o meu e o seu pecado, para ser digno, para acabar com o choro do João e o nosso choro, para a gente poder ter esperança de que todo esse mal vai acabar, mas não no sentimento de vingança. Mas ore para que o mundo seja salvo. Infelizmente sabemos, através da própria palavra de Deus, que nem todos serão. Nem todos. Mas não tem o sentimento de ódio misturado com o evangelho, porque não combina. Porque quem vai julgar é o Cordeiro. Versículos 7 e 8. Por ter essa dignidade, então, ele pega esse livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, ele tinha de fato mesmo essa dignidade. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E todos eles
com harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles se prostraram, né, diante do Cordeiro e tendo essas harpas eles glorificaram a Deus. A gente vai ler nos próximos versículos. Eu quero que a partir desse estudo você entenda isso que eu coloquei aqui, ó. Como se vence as batalhas ao modo de Deus. Como que se estabelece o juízo de coisas ao modo de Deus. Antes de preparar esse estudo eu estava lendo aqui, coincidentemente ou não, né, o capítulo 1 de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. E lá estava escrito que algumas orientações, a partir do verso 8, algumas orientações à vida cristã. E ele fala ali no verso 8 que é importante que nós sejamos dotados de um mesmo sentimento, de compaixão um para com os outros. Irmãos, entre nós, igreja do Senhor, precisamos ter esse sentimento. A gente não precisa ter a mesma opinião. Lá você pode ler o versículo, lá não está escrito a mesma opinião. A gente pode divergir em alguns entendimentos sobre diversas coisas e está tudo bem. Mas uma coisa que não pode faltar dentro de nós é o sentimento do Cordeiro. É o sentimento que todos esses anciãos, 4 animais e o João estavam tendo e louvavam com harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. Estavam extasiados com esse sentimento de justiça, de saber que Deus não estabelece sua justiça com maldade, com soberania disfarçada de ódio e vingança, mas é o mesmo sentimento de compaixão, de amor, e é assim que se vence as batalhas ao modo de Deus. Se aquela pessoa te trata mal, devolva ela com bem, porque é assim que se vence as batalhas ao modo de Deus. Se aquela pessoa te machuca, sare ela, porque é assim que se vence as batalhas ao modo de Deus. Se aquela pessoa te humilha, aceite essa humilhação e ore para essa pessoa, porque é assim que se vence as batalhas de Deus. Tenha isso em mente. E para concluir a nossa aula, eu coloquei todos os versículos juntos porque todos eles anunciam uma mesma canção, uma mesma palavra. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste, para Deus de toda a tribo, língua, e povo e nação. Foi isso que ele fez. Ele é digno, ele pagou o preço, ele foi morto. E ele não era digno de morrer. Isso aí você deve estar careca de saber. E Deus então o estabeleceu como juiz, como digno. E para o nosso Deus, versículo 10, fizeste rei, sacerdote, e reinaremos sobre a terra. E o João, versículo 11, olhou de novo e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono e de animais, anciãos. Irmãos, presta atenção nessa imagem, hein? Muitos anjos, animais, anciãos, e o número desses eram de milhões e milhões e milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. O que está acontecendo aqui é uma plena convicção da justiça divina. Está acontecendo aqui um sentimento que eu não sei se você aqui que está acompanhando o estudo está conseguindo sentir. Digno é o Cordeiro. Ele é digno. Toda essa consciência, todo esse estilo de vida perdoador, amoroso, de compaixão, de amor, ele é digno. E todos ali, milhares, milhões de anjos sacaram isso. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Saiba que hoje nós temos como cristãos o privilégio de ter entendido isso aqui antes do fim dos tempos. Mas saiba que o que você sabe hoje, de que Deus é justo, perdoador, amoroso, digno de honra, glória e poder para todos sempre, saiba que um dia, todas as nações, todos os homens e mulheres
todos se ajoelharão e reconhecerão que Cristo é digno de todas as coisas, de toda a honra, de toda a glória e poder para todos sempre. Saiba disso. É isso que o capítulo 5 está falando. O capítulo 5 começa com um questionamento. Quem é digno de julgar? Quem é digno de estabelecer o que vai vir aqui para frente nos capítulos posteriores desse livro? Quem é digno? Ninguém é digno. Opa, tem um digno sim, o leão. Não, era o cordeiro. E o cordeiro é digno. E saiba que você hoje, se não antes hoje, está tendo a consciência de que digno é o cordeiro. Mas saiba que vai chegar um dia que toda a humanidade, toda a história, todos os reis, todos os homens que já pisaram e cresceram e fizeram rastros de sangue, e mataram, e roubaram, e mentiram, e fizeram de tudo. Saiba que todos eles, um dia, também reconhecerão que digno é o Cordeiro. Então eu quero concluir essa aula aqui tocando a música mais uma vez. E se você puder na sua casa, cante também, junto. Mas agora cante com a consciência do que é que você está cantando. Digno é o Cordeiro. Até a próxima aula. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta